nós vamos ver o testemunho do Ezequiel. Ele conta uma experiência que teve com Cristo na nossa igreja pentecostal Deus de Amor. Eu nasci numa família de berço evangélico, né, simples. Meus pais, mais meu pai, né, ele não era evangélico, né, nunca foi, nunca quis participar. E minha mãe sempre frequentava, né. Quando criança, ela sempre levava a gente, tanto eu quanto minhas irmãs. A gente sempre ia para a igreja mais próximo, que era Deus e Amor. Então a gente sempre estava ali, louvando ao Senhor, sempre as professoras sempre colocavam a gente, e a gente sempre louvava a Deus ali. E o tempo foi passando, né, sempre a gente convivendo ali na igreja e tudo. E chegou um tempo, tipo, que uma das minhas irmãs tinha saído e eu logo após também saí, né, acabei não indo mais para a igreja, não querendo mais ir, e ficou um bom tempo. Nos meus 15 anos eu fui convidado para ir para um culto de jovens que estava tendo numa igreja específica do Deus e Amor também. E aí eu fui. Eu cheguei lá, eu reencontrei várias pessoas que faziam parte daquele culto dominical, do grupo de crianças. E acabei, tipo, relembrando, né, os momentos que eu vivi ali na igreja, né? Tanto cantando, até mesmo revelações que vieram à tona, que tipo, eu até não me lembrava mais, mas acabei me lembrando. Depois fui mais uns outros dias também, e acabou que eu aceitei Jesus, né? Acabei levantando a mão, acabei aceitando aquilo que Deus ele tinha proposto para mim lá no começo. Você que está afastado, né? Assim como eu estava um bom tempo atrás, você não precisa ficar sozinho. Creia que Deus ele está contigo em todo o momento, né? E se você, assim como eu, tem um desejo de voltar para Cristo, né? Um desejo de estar com Ele, né? Conviver com Ele, ter as experiências que Ele tem para a sua vida, faça como eu, aceite a Cristo, né? Porque Ele é o único e suficiente Salvador da nossa alma. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não somos nada. Sem ele não somos nada. O próprio Jesus disse, João 15,5, separados de mim nada podeis fazer. Olha, muitas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor e quando vamos falar com eles sempre têm alguma coisa, eles sempre têm alguma desculpa, algum motivo, e nós não estamos aqui para discutir o motivo, mas algo é inegável, irrefutável, é que aquele que deixa Jesus por conta de coisas que viu, ou por pessoas, ele nunca esteve na igreja olhando para Jesus. É verdade. Porque se eu for seguir a Cristo baseado no que vejo, no que ouço, no que convivemos, nós não seguimos, porque estamos rodeados de imperfeições, né? Estamos rodeados de pessoas cuja natureza foi distorcida pelo pecado, né? Somos um projeto em construção, todos nós. A igreja não é um museu de santos, é um hospital de pecadores. Né? E as pessoas às vezes deixam o caminho do Senhor dizendo, mas na igreja eu vi isso, eu vi pastores fazendo isso, eu vi isso, eu vi aquilo. Ei, amiguinho, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Só que tem um detalhe interessante nisso tudo. As pessoas às vezes se dão conta disso, né? E não querem mais voltar, às vezes por vergonha, às vezes por... mas o que vão falar de mim? Olha, tem uma frase que eu gosto sempre de mencionar em minhas mensagens, e já ouvi outros pastores fazer o mesmo. Deus não precisa do seu passado para abençoar o seu futuro. Você não precisa ficar se remoendo pelas coisas que você fez, pelo fato de você ter deixado a Cristo. O passado tem que ficar para trás. Hoje é o dia, o momento é agora. Deus não precisa do teu passado para abençoar o teu futuro. Ele precisa apenas da sua decisão no presente, de regressar, de voltar para os caminhos do Senhor. É a melhor decisão que uma pessoa que se afastou pode tomar, Presbítero Júnior. Com certeza, pastor. E só pegando um gancho na sua fala, é impossível qualquer pessoa fracassar ou cair olhando para Jesus. O exemplo é o próprio Pedro, quando saiu do barco. O texto é claro. Olhando ele as ondas, ele começou a afundar. Enquanto olhava para Cristo, não afundava. Assim também são as pessoas. Se deixam de olhar para Cristo, certamente afundarão. E pela experiência que nós temos aí na caminhada pastoral, olha, 99,99% das pessoas não querem reconhecer o seu próprio erro, porque fracassou, porque deixou de olhar para Jesus, como disse o pastor Júnior. Não é uma questão de perfeição não, porque até nós temos as nossas próprias falhas, mas é não reconhecê-las, é não chegar diante de Deus e fazer
porque o filho pródigo demorou para fazer. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. É uma boa reflexão. E respondendo agora então a continuidade do que nos foi proposto, sim, precisamos hoje nos voltar a Cristo, precisamos hoje retomar a Deus e hoje, como todos os dias, é uma grande oportunidade.